Não, tranquilo. Mas eu Imagina. acho que tem mais a ver com a questão interna da Cadepol. Questão interna da Cadepol, ó. Aham. Informação interessante. Acho que sim, porque eles não. A atual chefe só está afastada por licença maternidade, né? Então Sim, o cargo não está vago e não vai ficar. Então eu acho que alguém vai ter que assumir a responsabilidade como se tivesse no lugar, mas não estando, né? E entendi. aí eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, sabe? Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido também, mas pelo que eu soube, sendo bem honesto com vocês, está tudo pronto ali na PCRS, tá, as coisas estão. Sim, tá tudo encaminhado. O edital tá pronto, já teve, tá tudo pronto, só que eu acho que tá faltando mesmo essa questão de alguém se responsabilizar, alguém colocar isso aqui, não, eu vou assumir isso aqui, vamos tocar para frente. E querendo ou não, muito disso vai fazendo com que o concurso vá atrasando um pouco. E eu acho também que teve essa questão política, na minha opinião, também eu acho que isso pesa, colocar agora uma espécie de concurso saindo em meio ao caos. Então, eu Sim. acho que não é o melhor momento, politicamente falando, assim, as coisas, a gente sabe que isso aí existe, poxa, eu vejo coisas muito menores causando um alvoroço muito maior, então, com toda a certeza, isso aí tem algum grau de relevância também para dar uma atrasada. Pessoal, só para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje eu vou conversar aqui sobre vários assuntos. A ideia aqui realmente é explanar um pouquinho sobre tudo que dá para falar, assim, para realmente a gente ter uma conversa. Vez ou outra vai ter umas reuniões dessa forma que eu acho interessante, porque muitos de vocês a gente conversa e tal, mas fica só eu assim como protagonista explicando. Claro, eu sou quem orienta vocês, mas é importante que a gente tenha essa conversa, essa convivência também, vez ou outra, para a gente alinhar algumas coisas, para quem ficar à vontade de conversar, algumas coisas estão incomodando, alguma coisa que eventualmente dá para a gente alinhar, tá? Eu estou passando por vários de vocês já perguntando, aquela que eu faço de tempos em tempos, perguntando se precisa de alguma ajuda para alguma coisa, ajustar algum item ali no planejamento, só que eu também sempre fico à disposição para quando vierem até mim perguntar para ajustar uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu preciso muito disso, tá? Eu preciso muito dessa interação de vocês. E sempre lembrando que. Eu até fiz uma pauta aqui, deixa eu só abrir essa pauta. Onde é que tá? Tem tanta coisa aberta aqui no meu computador que eu me perco às vezes, tá? Mas eu também vai dando certo. Bom, então vamos lá. Hoje, o que eu quero com vocês aqui? Eu vou falar sobre, basicamente, essa questão envolvendo, primeiro, eu, hoje, teve final de semana passado, a gente teve a prova de capitão da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Muitos de vocês não fizeram, mas essa prova aí, ela me chamou a atenção em alguns aspectos, sobretudo em relação à questão que eu esperava da prova, tá? Eu esperava uma prova que fosse diferente do que as outras que vinham sendo para capitão, e de fato foi um pouco diferente, sim. Se vocês analisarem, a prova ela teve um edital muito parecido com o edital de delegado, assim, em termos de distribuição, assim, foi uma prova bem similar em vários aspectos. A IBAD ela fez a prova para capitão. Para quem não sabe, IBAD e FUNCAB são as mesmas, tá? IBAD é a atual FUNCAB. FUNCAB é a banca que fazia prova para delegado no Rio de Janeiro, fez prova para delegado no estado do Pará, que eu fiz também, foi aprovado à época. Então, é uma prova que ela é a mais chatinha, sim. Só que eles também sabem que o cargo de capitão tem que ter muita gente entrando, porque é um cargo que, diferente de delegado, que é um pouquinho não, é significativamente menor o número de aprovados em relação a capitão, eles têm que fazer uma prova, digamos, mais acessível, tá? E de fato foi uma prova mais acessível. A gente ainda tá. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa luz, tá bem na minha cara aqui. Ah, Então, assim, essa foi uma prova bem mais acessível. Pelo que eu vi a última vez, estava em 77,25 o corte.
foi um corte, assim, relativamente... Alguns falaram, corte alto. Não é um corte tão alto não, tá, pessoal? É um corte razoável. É um corte, assim, pro nível da prova, tá bom. Eu acho que tá bom, tá uns 77,25, em média, sim. É o que vem acontecendo nos concursos delegados. Eu sempre bato nessa tecla. Eu preciso que vocês busquem os 80%. Mas eu estou fazendo 70 e poucos por cento, professor, eu estou travado nessa média. Tudo bem, mas o que eu quero hoje é que vocês tenham isso como objetivo. Quero que vocês olhem para os 80% como objetivo, porque assim, 99,9% dos concursos de delegado de polícia tu consegue passar com 80%, tá? E aqui, no concurso de capitão, eu falei uma certa vez o seguinte, ó, por isso que eu bati muito nessa questão de oportunidade para muitos de vocês que fizeram esse concurso, que se trata do seguinte, em 2018 eu tive alguns alunos que foram aprovados para capitão e eles estavam estudando para delegado. E essas pessoas que estavam estudando para delegado, eles estavam com uma média de 70% para delegado. Ou seja, eles estavam com uma média eles estavam naquele limbo ali, que muitos de vocês eu sei que estão mais ou menos por aí, que poxa, precisa de alguma coisa diferente para evoluir, precisa de algo para desgarrar. E aí, à época, esses alunos aí conseguiram obter aprovação e fizeram uma nota boa, ou seja, o concurso, na época de capitão, ele estava um pouco mais, digamos assim, mais distante do delegado, ele estava bem mais fácil, assim, bem mais fácil, tá? Na verdade, assim, ó, uma aluna, inclusive, ela estava com 60%, eu não vou dizer o nome dela, mas ela estava com 60% de delegado, hoje ela está com capitã, está muito feliz, assim, tudo certo para ela, acho que foi a gente que também em Santa Catarina, mas assim, ela estava com 60 e poucos por cento, 60 e poucos, né? 60 e muitos, e aí ela, ainda assim, ela conseguiu passar. Hoje já deu uma prova um pouquinho mais difícil, sim. Teve, assim, não foi uma prova relativamente fácil, mas foi uma prova que foi, assim, para quem estava estudando ali o geralzão e pegando um pouco de institucional bem um pouquinho mais jetinho, mas pegando um pouco de institucional e direito penal e processo penal militar, acabou se dando bem. Inclusive, tiveram, assim, e o que derrubou, você sabe, né, que muitas vezes a gente fica, assim, abalado porque veio questões difíceis e essas questões difíceis acabam fazendo com que a gente se equivoque na hora da prova e acabe errando. Mas essa prova aí, por incrível que pareça, o que derrubou muitos candidatos foram as questões fáceis. Gente, você não tem ideia da quantidade de aluno que escorregou em questões muito fáceis, assim, questões que estavam ali na cara do gol, assim, era só marcar, e a pessoa olhou, não pode ser tão fácil, não pode ser isso. Sério, isso aí é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, eu falo muito disso. Pessoal, questão fácil, elas vão estar presentes na maior parte das provas. Vai ter muitas questões fáceis, em qualquer concurso, tem concurso de juiz, vai ter questão fácil, vai ter em concurso do MP, de analista, sempre vai ter algumas questões fáceis. E assim, a maior parte das questões, elas são relativamente, se não são complexas. Olha que o Erinaldo aqui já está falando no chat, eu errei 3 questões nessa brincadeira de fácil demais para ser verdade. Gente, assim, e questões fáceis, elas sempre vão estar presentes. Algumas questões, elas vão ser medianas e normalmente as questões difíceis, complexas, elas são minoria. Então, por isso que se tu pegar um caso, eu falo só, se tu pegar uma pessoa que saiu da faculdade hoje, jogar ela num concurso e ela for fazer, assim, pode olhar, ela nunca vai fazer 20%, 30%. Ela vai fazer uns 40%, quiçá 50%, e ela vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, tu está estudando para concurso, nunca estudei nada e fiz 50%. Tu está fazendo quanto? 60%. Tu olha assim, a pessoa parece que ela é genial, que se ela estudar um pouquinho mais, ela vai fazer 70%, 80%. E na verdade não é. Existe um abismo entre os 50% e os 75%, 80%. Existe um mundo ali. E aquele mundo ali é o que a gente está aí, que a gente fica navegando de um lado para o outro, buscando um auxílio melhor aqui, buscando uma metodologia melhor ali. Então, assim, a gente tem que entender que numa prova, eu sempre falo isso aí, numa prova a gente tem que buscar acertar as questões fáceis, todas. Assim, e dentro das questões fáceis, normalmente estão as questões com a fonte na lei seca, assim, na lei seca, no basicão da lei seca mesmo.
E a gente tem que beliscar muitas questões médias, assim, acertar boa parte delas, uns 75, 80% normalmente, e ficar naquele limbo ali em relação às questões difíceis. A gente, hora pode acertar uma, hora vai acertar, vai errar outra, então assim, a gente fica ali, porque todo mundo que, nas questões difíceis, todo mundo começa a dar uma resbalada, então é o normal. E aí vai chegar ao final, tu vai fazer uns 70%, 75%, 80%, é isso aí que vai acontecer. Mas a gente tem que mirar, a gente não pode errar questões fáceis, e as questões fáceis, elas vão estar ali. Então a gente tem que olhar para ela e confiar. Eu sempre falo naquela questão em relação a fazer o pontinho, eu estou aqui falando de novo, o pontinho, ó, você vai ler a questão, você vai olhar a assertiva, você vai marcar um pontinho com base na sua, assim, na sua percepção da questão. E depois, se você quiser mudar de questão, eu vou de assertiva, eu vou mudar. Você só vai mudar se você colocar uma justificativa, ou seja, você vai escrever do lado o motivo pelo qual você está mudando de assertiva. Isso aí é um exercício que vocês já devem fazer desde já, porque na hora da prova vai bater aquela vontade, vai bater aquela insegurança de vocês, para vocês trocarem a assertiva. Isso é normal. Isso é assim, até eu, quando eu olho, assim, às vezes, me passa uma questão para eu tirar dúvida, eu olho assim e fico na. Não, mas será que é isso? Não, eu vou ali. Não. Eu falo, não, vou ficar nessa aqui, porque se eu botei na cabeça isso, eu vou manter. E aí mantém, e normalmente está certo. Você tem que confiar. Não. A gente não conhece o nosso cérebro quase nada. O cérebro é muito mais avançado do que a gente imagina. Edu, uma coisa que me ocorreu na prova ali, a gente conversa aqui no grupo, sempre aparecem ideias, né? E ali na prova, quando eu abri a prova, a primeira matéria era português. E assim também vai, né? Então, o que eu fiz? Eu joguei português para trás e joguei administrativo para trás, que eram duas matérias que eu tinha mais dificuldade. E iniciei a prova ali em direito constitucional. E quando eu iniciei a prova em constitucional, de constitucional até a última folha da prova, foi onde eu pontuei mais. Porque foi onde é que eu comecei e eu vi que eu estava legal, que eu conseguia responder as questões, que eu estava entendendo e sabendo justificar por que estava errado os outros, né? Ia fazendo e foi fazendo e eu acho que um dos problemas que me acabou acometendo é que eu me empolguei. Quando eu voltei no final da prova ali, em português e administrativo, eu achei que eu estava voando. E eu voei por cima das questões certas, fáceis, né? E acabei perdendo ponto ali, e ali foi o que me judiou e que me jogou para trás, né? Na pontuação. Então, eu acho que eu me lembro que na segunda, antes de chegar à terceira hora da prova, eu já tinha terminado a prova inteira. Então, isso é uma questão também, tem que cuidar, tu tem que se regrar e tem que ter um freio ali para você não passar por cima disso, né? Porque às vezes tu se empolga demais, tu vê a prova fácil e tu vai voando, né? E ali foi um negócio que eu mesmo me enforquei ali. Não, é exatamente, assim, e aí depois da prova vem essa ressaca moral, a gente fica com aquela sensação de que, poxa, perdi uma oportunidade, fica com aquela coisa que parece que passou um caminhão por cima. Mas assim, pessoal, sendo bem honesto com vocês têm que sempre buscar o ponto positivo, e eu era muito a favor disso, porque eu tinha uma autoestima muito baixa em relação à minha irmã, cara, minha irmã não sabe, ela pegar e falar para mim assim, ó, claro, tu tem autoestima baixa no concurso, tu acha que nunca vai passar. E assim, eu realmente achava que nunca ia passar. Eu sempre fui muito pé no chão. E aí eu achava que, poxa, eu fazia uma prova, eu sempre falava, vai demorar 5 anos. Sempre, quando alguém conversava comigo, eu falava, não, vai demorar 5 anos, mais ou menos, para eu passar. Para tirar aquela pressão de mim. Mas, com o tempo, tu vai entendendo que assim, uma reprovação ela vai fazer parte do teu processo. E imediatamente após a reprovação, você deve fazer a revisão da prova. Tem gente que gosta de, eu sei que tem alguns aqui, já dei uma olhada, muitos de vocês gostam de deixar a prova de lado e não abrir mais, sabe? Dá digamos, um bloqueio, eu fiz a prova e não quero mais saber e joga a prova para o lado. Pessoal, isso é muito errado. A gente deve enfrentar a nossa prova para tentar fazer com que a gente consiga melhorar um pouco mais o nosso desempenho. A gente tem que ir atrás disso, a gente tem que realmente buscar os nossos pontos fracos. E nada melhor do que uma prova anterior para identificar o ponto fraco. Tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla. Vocês têm que revisar a prova, vocês têm que buscar os erros de vocês têm que buscar encontrar em quais disciplinas vocês foram mal, e imediatamente depois
já começar a fechar as arestas em relação a esses assuntos. Vocês têm que fazer isso, porque vai dar mais confiança para vocês e vai dar vocês vão conseguir evoluir de maneira mais rápida. Inclusive, a época que eu passei era uma época muito parecida com essa. Teve vários concursos em sequência. Eu ficava bem doido. Eu saí de um concurso, fazer uma prova, vi que tinha me saído mal, ia lá, já começava a corrigir, ia atrás de novo. Então, assim, é isso que você deve fazer. Essa é uma grande sacada em começar a buscar os pontos fracos. Eu falo bastante nisso. Buscar os pontos fracos, tá? Bom, e agora a gente já vai ter essa... A gente já temos agora a prova do Rio Grande do Sul, que deve acontecer logo mais. Temos a delegado Piauí, para quem que vai querer fazer também. Eu sei que muita gente do Norte, Nordeste vai querer fazer. O pessoal... Tem gente que vai fazer em tudo que é lugar, né, também. E tem gente que não vai fazer no Sul, também tem a mesma coisa. Então, a gente tem PC Piauí, PC Rio Grande do Sul e temos logo mais delegado federal. Pessoal, delegado federal, eu já tinha falado para quem tinha feito Ceará. Eu achava que era uma prova indispensável para quem prestou Ceará, teria que prestar federal também, na minha opinião, porque realmente são provas que elas são da mesma banca, são provas com as disciplinas muito similares. Claro que tem um viés um pouquinho diferente em algumas coisas, mas também a gente sabe que o Sebrasp, ele às vezes ele foge um pouco do que a gente espera e cobra algumas questões nada a ver. Foi o que aconteceu ali no Ceará também. Veio umas questões meio atípicas, sendo bem gentil, tá? Atípicas por completo, e acabou, no final das contas, fugindo um pouquinho do perfil, tá? Bom, e agora, vamos lá. O que deve vir aqui? Hoje o Anderson falou até ali sobre uma peça prática. Eu já penso um pouquinho diferente, tá? Eu não sei o que, eu não tenho nem ideia do que pode só vir. À época, veio lá em 2021, veio uma infiltração de agentes do ECA sobre infiltração virtual, tá? E agora, ele falou sobre essa questão relacionada a uma busca e pressão com destruições. A gente tinha até conversado uma vez sobre isso, em relação à questão do maquinário e tal. Eu acho que é uma possível, sim, é uma possível, mas também eu só não sei se não vai ficar muito pequena para os padrões do delegado federal. Eles gostam, às vezes, de fazer umas peças cumulativas, inclusive a de 2015 lá que eu fiz, era uma prisão preventiva com... não lembro agora o que era, mas era um caminhão de coisas. Então, é possível que a gente não dá para cravar o que vai acontecer, mas sabemos que normalmente vem assuntos mais atuais no Sebrasp para delegado federal. Então é importante que a gente fique ligado nisso, porque assuntos em voga tendem a cair, sim. O Sebrasp, ele se comporta, digamos assim, diferente com o concurso de delegado federal. Isso aí acaba fazendo com que o concurso ele fique um pouco mais vocacionado, diferente do que aconteceu ali no delegado do Ceará, tá? Então, nessa reta final, o que a gente vai ter para delegado federal? Pessoal, informativos embaixo do braço. Você tem que estar com isso aí muito afiado. Informativos é a essência para a prova de delegado federal. Aliás, para o Sebrasp, mas especificamente para delegado federal, eles cobram muitos informativos. Então, isso aí, eu sei que alguns não têm o hábito, ainda não se encontraram nos informativos, mas informativo pessoal, é leitura, assim, é ser curioso, leu ali o resumido, não fiquei com dúvida, não entendi bem esse julgado, não tá preto no branco ali, vai pro julgado inteiro teor, ou pode também buscar ali no próprio dizer o direito o informativo integral, né, que chamam, tem integral ou resumido. Eu preferia fazer, e oriento para que vocês façam, o resumido até vocês colocarem em dias. Quando vocês estiverem em dia, digamos assim, já estiverem lido os 2 últimos anos, assim, ou já tiver dominado essa parte dos informativos, já está mais alinhado, aí vocês podem pegar somente os integrais para ir seguindo. Mas para vocês buscarem para trás, eu recomendo que façam dessa forma. Vão lendo, ou pega o resumido, ou pega lá o caderno de informativos, caderno de jurisprudência que eu tenho ali, também que serve muito bem, está dividido ali por temas, então fica muito mais fácil a visualização, tá? E aí, então, a parte dos informativos tem que estar muito afiada, a parte da lei seca tem que estar muito afiada, tá? Doutrina não é algo assim que é tão pesado ali
o Sebrasc. Então, vai cobrar muito mais a lei seca, informativos e algumas coisas ali em relação à parte geral de direito penal, que é o que vai, que normalmente cai também em direito administrativo, uma coisa ou outra, assim, mas a tendência é que seja cobrado bem mais lei seca e informativos. Tá claro que alguns pontos ali de doutrina eles podem colocar alguns conceitos, mas nada que vá derrubar vocês assim por completo, tá? O que vai derrubar mesmo é não estar atualizado os informativos e também cair numa pegadinha de lei seca. E aí agora também, para quem está estudando para PC Rio Grande do Sul e PC Piauí, só um adendo aqui em relação a PC Piauí. Acho que esse edital do Piauí tá para sair agora no final do mês, tá? Eu acho que vai estar fechando os 60 dias, né, do que o governador disse. Quero saber se vai fechar certinho, assim, se ele vai realmente lançar o concurso na data prevista, mas de fato é algo que talvez, espero que não, mas talvez até pode ser que Rio Grande do Sul e Piauí saiam juntos. E isso aí vai dividir bastante, porque eu sei que muita gente, o país ele se divide bem nesse aspecto, porque muita gente quer fazer para o Piauí, que é do Nordeste, do Norte, e não quer fazer o Rio Grande do Sul. E aí, no final das contas, acaba dividindo bastante assim, os concurseiros. Tá? Vamos lá. Pessoal, um ponto que eu coloquei aqui, que é importante, não posso esquecer de falar isso, redes sociais, tá? Bom, vou ter que. Elas são aliadas ou sabotadoras para vocês? E assim, eu tenho visto que algumas pessoas têm falado que estão com um pouco de uma certa crise de concentração. Estão reclamando que não estão conseguindo concentrar, que entram aí na rede social para ficar um pouquinho, quando vê já passou uma meia hora e acabam ficando ali, às vezes olhando uma notícia ou outra, ou algo que realmente vai prejudicando. Então, assim, eu queria que vocês tentassem fazer um exercício aqui, ó, a Gabriela já disse que desativou. Assim, para aqueles que são mais radicais e acham que realmente o melhor seria desativar, desativem, tá? Porque, assim, não é uma coisa que, se não está contribuindo, muitos de vocês têm fake, né? Eu tinha fake também, foi uma salvação para mim, porque eu abri o meu fake e aí, a partir dali, eu comecei a só seguir professores e selecionando, tá? Selecionando professores, porque a gente sabe que tem gente aí também que acaba causando um certo alvoroço, fazendo uma espécie de terrorismo que é desnecessário. Então, a gente tem que ir com calma, tá? As informações, elas sempre vão chegar para vocês. Existe o grupo ali, que depois eu vou estabelecer algumas regrinhas ali no grupo. Eu sei que nos últimos dias ali, na verdade, nas últimas semanas, o pessoal tem se dispersado um pouquinho, que eu quero que o grupo ele seja um pouquinho mais voltado aqui para concurso, né? Claro, a gente vai falar de vários aspectos e tal, mas a gente tem que manter um pouquinho, porque muitas vezes eu mesmo quero ver se eu mandei algum material ou mandei alguma coisa ali no grupo e eu não acho. Então isso aí já me dá uma certa agonia. Então eu vou pedir para vocês também que, se quiserem fazer subgrupos também, façam. Quem tem mais afinidade, acho que é legal também. Mas ali o grupo vamos tentar manter um pouquinho mais organizado para não se perder demais. Mas eu acho fantástico que todo mundo interage entre si, mas muitas vezes o pessoal acaba se perdendo e acaba não vendo. E às vezes eu vou mandar, por exemplo, essa reunião aqui, eu vou mandar ali no grupo e o pessoal não vê, porque vem uma mensagem atrás da outra e tudo mais, tá? Então, assim, em relação às redes sociais, acho que é importante a gente começar a pensar nisso, começar a tentar reduzir um pouco, tentar utilizar de uma maneira mais estratégica, porque as informações elas vão chegar de qualquer maneira para vocês. Informações de concurso, informações de julgados, aí talvez seja interessante procurar ali alguns professores mais sérios para poder acompanhar julgados, tá? Enfim, e claro, aqueles que gostam também de uma parte mais assim, voltada para uma motivação também, quiserem seguir alguns aí que também tem esse perfil, podem também, acho que é interessante, mas tentem sempre se manter focados no estudo de vocês. Às vezes, eu sei que alguns de vocês aqui que eu estou olhando, tem 3 horas por dia, às vezes alguns 2 horas por dia para estudar. Claro que quem tem 2 horas por dia, 3 horas por dia, a tendência é que vocês demorem mais, vamos para assimilar, claro, dependendo da experiência de cada um, mas matematicamente falando, demore mais do que outros que tenham
5, 6, 8 horas, isso é normal. Só que, ponto é, quem tem 3 horas, 2 horas, tem que dar muita atenção para aproveitar esse período da melhor forma possível. Então não adianta vocês utilizarem essas 2, 3 horas e se dispersarem com o Instagram, com outras coisas, e no final das contas, essas 2, 3 horas acabam virando 1 hora. Tá? E isso me preocupa. É diferente do cara que tem 8 horas por dia e aí ele fica ali no Instagram viajando, mas ainda assim ele consegue bater as metas porque ele tem bastante tempo. Tá? Então, quem tem menos tempo, a tendência é que vocês sejam um pouquinho mais rígidos com isso. Tá? Isso aí que eu peço para vocês. E não puxão de orelha, mas realmente eu acho que é importante vocês ficarem um pouco mais ligados. E aí, semana que vem eu quero falar sobre um ponto, né, interessante que eu vou falar mais à frente sobre a questão de estudar enquanto trabalha, mas isso daí deixa para o próximo encontro também. Bom, e aqui, um ponto que eu quero falar também é a questão dessa leitura acelerada dos materiais de vocês. Pessoal, vocês que já estudaram várias vezes, já tem uma base maior, e aqui eu falo daquele aluno que já estuda há algum tempo, e ele já passou por basicamente quase todos os pontos do edital. Ou, se ele não passou por todos os pontos, ele já passou pelaquela primeira metade, sabe? Aquela primeira metade que envolve inquérito policial, provas, até chegar ali perto dos procedimentos. Quando ele vai chegar em procedimentos, alguma coisa acontece, chega um material novo, chega um curso novo, e ele, pum, reinicia. E aí ele vai de novo, isso aí acontece, é cíclico, ele está sempre reiniciando. Então, assim, pessoal, para quem está com esse perfil já de ser uma pessoa que já avançou alguns conteúdos, vamos começar a otimizar. Olhou o ponto ali no cronograma, vamos supor, inquérito policial mesmo. Olhou para o inquérito policial, você não vai pegar a apostila, vou pegar a apostila aqui, inquérito policial. Conceito de inquérito policial, um procedimento administrativo. Não, pessoal, assim, aí não. Tá? O que tem que fazer? Você vai bater o olho em inquérito policial, você já vai fazer o quê? Você já vai partir direto para as questões. Você vai fazer uma bateria de questões. Ainda que ele esteja para você fazer leitura do PDF, mas cada um de vocês tem um jeito de estudar. E eu quero que quando vocês estiverem fazendo uma segunda revisão, assim, vocês já façam dessa forma. Façam uma bateria de questões, de 30, você acertou 27, por que eu não acertei 30? Essas 3 que eu errei, por que eu errei? Eu errei o quê? Falta de conhecimento ou falta de atenção? Se foi falta de conhecimento, eu vou parar, vou revisar, mas eu não vou revisar tudo, eu vou revisar o que eu errei. E aí depois, se foi falta de atenção, dá um alto puxão de orelha aqui e segue o jogo, tá? Não tem problema, mas o que eu quero é que vocês busquem fechar as arestas em relação a alguns temas, e principalmente aqueles temas que vocês já vêm estudando há algum tempo, tá? Então, eu não quero que vocês fiquem parados ali, estudando, remoendo o mesmo assunto, porque é muito bom a gente olhar, nossa, conceito de inquérito policial, eu sei isso aqui, nossa, isso aqui eu sei muito bem, dá uma lida ali, aprofunda, nossa, vamos ver o que o fulano de tal entende sobre o conceito, aí vai lá, fica aprofundando naquilo que você já sabe, ao invés de buscar conteúdo de que você não sabe direito, que você não domina. Por isso eu quero que vocês sejam mais objetivos nesse ponto. Deixa eu ver aqui. A Luísa, eu tenho revisado a lei seca quando acontece isso de umas matérias mais batidas e depois questões. Isso, exatamente. É isso que eu quero. Aqui, matérias que você já vem estudando, velocidade, olhou, bateria de questões e segue o jogo, tá? Aí vocês vão perceber que vocês vão estar ganhando tempo, vocês vão achatar o tempo do planejamento. E vocês podem ver, eu gosto de colocar uma revisãozinha durante a semana ali, mas o meu forte aqui, em que todos os alunos que já foram aprovados aqui comigo na mentoria, inclusive o Eli, na parte da prova oral, vencer tudo o mais rápido possível, vencer novamente, sabe? É isso que eu quero. Eu quero que vocês revisitem os pontos várias e várias e várias vezes, com velocidade. Eu quero que vocês olhem com velocidade. Por quê? Porque muitas vezes vai ter uma questão fácil de um assunto que você nunca chegou lá. E se você chegar até ele e conseguir fazer um estudo mais rápido, você já vai acertar eventualmente uma questão fácil sobre aquele assunto. Mas se você não tiver lido ele alguma vez, não tem como você acertar uma questão fácil, porque você não sabe nada, entende? Então esse é o ponto.
A gente revisar. E aí a gente vai ter mais segurança, revisando, lendo, relendo várias e várias vezes. E é isso que eu busco com vocês. Deixa eu ver o que falou aqui o Juan. Quem já tem o material usa esse ou o que é disponibilizado? Putz, qual é o material que agora até me perdi aqui? Escreve aí, Juan. Tá. O Anderson, nessa reta final, estou dando maior atenção à lei seca, juros e questões. É isso aí. É isso aí. E eu diria que, ainda eu complemento. As questões, minha opinião, tá? O que eu gosto de fazer, elas vão sendo reduzidas conforme a proximidade do concurso. Por quê? Por quê? Eu explico. Assim, a gente trabalha muito com confiança na hora da prova. Quando a gente marca uma assertiva, a gente marca se a gente tem confiança nela para marcar ou não. Se você fez uma prova, isso aconteceu, tá? Isso aqui aconteceu, eu falo, um aluno fez uma prova, um simulado, uma semana antes de uma prova que aconteceu no início do ano. Essa pessoa ela foi bem mal nesse simulado. Ela já olhou e disse, tá tudo errado. Tá tudo errado e moral lá embaixo. Sorte que consegui trabalhar, consegui entrar na mente dela e, pum, passou na PCMG. Então, o que acontece? Muitos de vocês acabam fazendo um simulado sentado na varanda, sem atenção nenhuma, não faz numa condição de concentração ideal, faz de qualquer jeito e o resultado vai lá para baixo. E aí, inevitavelmente, vocês vão achar que está tudo errado. Afinal de contas, você fez um simulado deitado, sem atenção, passarinho cantando, briga de vizinho, som ocorrendo, tudo pau. Não dá certo. Você vai fazer a prova nessas condições? Talvez, tá? Brincadeiras à parte, talvez, porque eu já fiz uma prova no Delegado do Paraná que tinha um funk do lado tocando a prova inteira. Mas não é comum. O comum é que você faça de maneira concentrada, tá? Então, leve isso em consideração. Faça o simulado numa condição razoável. Não faça de qualquer jeito, porque é lógico que você vai mal, tá? É a tendência. Deixa eu ver o que o Rô falou aqui. Porra, não me respondeu. Tá, isso, ó, eu tava dizendo, a gente vai reduzindo o número de questões, porque não adianta você fazer, sei lá, 30 questões ou um simulado 2 dias antes da prova. Você não vai conseguir, você não vai ter tempo para, digamos assim, aprender ou fazer um apanhado geral daquilo que você foi mal. Não, até porque não vai dar certo isso. Você tem que trabalhar bastante confiança, ler mais a lei seca, ler mais os informativos, é isso que eu quero. Reta final é informativos e lei seca. Então, é isso que você tem que virar um monstro, tem que chegar lá na hora da prova com aquela confiança total, com aquela segurança que vocês já leram tudo que podia para essa prova. E aí vai ficar mais, digamos assim, moralmente é melhor de nós trabalharmos dessa forma. Tá? Tô errado, Eli? O que tu me diz? Não, tá certinho. Não adianta fazer simulado perto da prova. A probabilidade, que já está ansioso com a prova, e pegar um simulado fora de base, e ir muito mal e achar e desestabilizar para fazer a prova é muito grande. Então, eu acho que não compensa. Talvez, assim, fazer questões no site de questões, filtrando ali de acordo com a média de provas anteriores, beleza. Mas simulado em si, eu acho que ali 20 dias antes da prova é o tempo assim limite para fazer o último, se for fazer. Eu mesmo não sou muito adepto de simulado de objetiva. Muito bom. Olha, aqui o Matheus falou, acho que ele quis dizer, tá, entendi, o material. Tá, isso aí é muito pessoal. Inclusive, eu falo isso bem no início, para quem tá entrando. Dá para a gente usar o próprio material que vocês iam utilizando, para mim, não faz a mínima diferença, mas pode usar também da mentoria. O que eu tenho visto? Eu tenho visto que muita gente vem de outros cursos com materiais extremamente densos, gigantescos, que lá tem doutrina, tem questões, tem jurisprudência, tem lei seca. Mas vocês já perceberam isso, né? Que eu gosto de trabalhar com fontes. Vamos trabalhar com PDF, ou material, doutrina e tal. Trabalho com questões, informativos e lei seca. Eu trabalho com isso de maneira separada. Claro que, em alguns momentos, determinadas disciplinas, determinadas fontes, elas se cruzam. E é natural que isso aconteça.
Só que eu não confio num material que tenha tudo, porque ele não vai ter tudo mesmo, tá? Não vai ter, é impossível ele ter tudo, até porque senão, só de baixar um código penal do site Planalto e botar, transformar isso em apostila, já vai dar um monte de páginas. Imagina isso, mais conteúdo, isso aí fica infinito. E por isso que eu tchau, Caio. Por isso que eu bato muito nessa tecla, que acredito que sejam melhor estudar por fontes separadas. E aí você vai estudar informativos, você vai estudar a lei seca, ela vai ser contínua. Assim, você vai estudar, vai ler, vai voltar várias e várias vezes, porque pode cair umas vezes um dispositivo que não dava nada para ele, achava que era um dispositivo que não ia adiantar muita coisa, e no final das contas ele vai lá e está sendo cobrado na prova. E ele não vai estar no seu material, por isso que eu bato bastante nessa tecla, tá? Outro ponto que eu queria, só para terminar aqui, já passei um pouquinho do meu tempo que eu tinha prometido para vocês, é a semana perfeita. Pessoal, assim, faz pouco tempo que eu entrei numa dieta mais rigorosa, nem tão rigorosa, foi um pouquinho mais rigorosa, e isso aí me lembra muito essa parte dos estudos. A gente inicia a semana e a gente começa segunda-feira, olha, perfeito, assim, a primeira segunda-feira tu já termina ela e, pô, show de bola, comeu tudo certinho, fez tudo que estava na planilha. Terça-feira levanta, assim, já vai de novo, tudo certinho. Aí na quarta-feira, pô, já tem uma festinha ali na delegacia, ou já tem não sei o que, não sei onde, você sai um pouquinho da dieta. Na quinta-feira você já olha para trás e já ferrou com tudo aqui, já comi ontem, poxa, hoje eu vou comer não sei o que agora de manhã, e assim, e aí chega o final de semana, você já tá largado, você já chega lá, desandou, aí você já começa a olhar para a próxima segunda, não, agora segunda-feira eu vou retomar. Mesma coisa nos estudos, você começa a semana bem, segunda-feira, firme, terça-feira, firme, quarta-feira, dá um deslize, quinta-feira, já olhou para trás e disse, ontem fui mal, amanhã eu compenso. Aí chega quinta-feira, você vai mal, sexta-feira pior ainda, aí você chega no final de semana já olhando, sábado eu retomo, segunda eu retomo. Só o que eu quero de vocês? Constância. O que é constância? Constância é continuar, e ainda que haja algumas adversidades que vão tentar barrar vocês. Vocês vão continuar, vocês vão perseverar, vocês vão voltar para o prumo. Toda vez que vocês saírem, vocês têm que voltar. Então não interessa se é sexta-feira, não interessa se é sábado, vocês têm que voltar. Pelo menos volte um pouco, tente fazer um pouco, porque o que vai dar a vocês essa continuidade no estudo, uma certa longevidade no estudo de vocês, na preparação de vocês, é justamente isso. É justamente isso. É essa ideia de vocês saírem e voltarem. É irem e voltarem. É isso que eu quero que vocês façam a partir de agora. Não existe semana perfeita. Não existe. Você vai ter um problema ali no meio da semana, você vai ter uma dificuldade, isso é normal. Isso não vai te desclassificar, não vai dizer que teu estudo todo foi por água abaixo. Não. Você vai olhar, você vai lá na plataforma, você vai replanejar o atraso. Inclusive, essa é uma grande ferramenta da plataforma. É o que eu acho que é sensacional e que ajuda muito vocês a manterem o estudo de vocês contínuo, tá? Constante. Por isso que eu insisto muito, utilizem muito isso. Ah, professor, mas eu tô estudando ali e às vezes eu fico muito tempo na disciplina. Tudo bem, se você ficar muito tempo numa disciplina que você não sabe nada, ou num assunto que você não sabe nada, tudo bem, mas você não pode ficar muito tempo no assunto que você já viu, e é isso que eu quero. Ah, se você ficar muito tempo ali, pessoal, para ali e avança. Se for o caso, tu volta depois que tu terminar todo o teu estudo, tá? Eu vou bater muito nessa tecla. Esse é o ponto, tá? E, enfim, então não vamos perder essa constância, porque é isso que vai levar vocês à aprovação. Ninguém que é aprovado, o Eli, mais que ninguém sabe que também, se tudo der certo, Eli, vamos ver se sai essa nomeação no final do ano. Tô torcendo aqui. Acho que vai sair, hein? Tô com um sentimento bom. E aí, o Eli é um cara que, poxa, trabalha, tá na função, tem filho, pesca, enfim, faz tudo. E aí ele sai e volta, sai e volta. É isso, né? Como é que foi a tua preparação, Eli? Cara, sempre atropelando, né, Edu? Tanto que eu fiquei muito tempo justamente porque tinha na época que eu tinha que parar de estudar, porque precisava
demandar no serviço, assumi um cargo público aqui uma vez, fiquei 6 meses sem estudar, mas saí do cargo para voltar a estudar e voltei a advogar, no meio do caminho tive filho, até estava comentando com o pessoal ontem, com os amigos, na prova de Santa Catarina, a prova foi no final de janeiro do ano passado, a objetiva. Dia 9 de janeiro, meu filho fez uma cirurgia, eu estava lá, dormindo, recuperando a anestesia e tentando estudar, com a cabeça horrível, mas estava. Então, assim, não é fácil, todo mundo tem a parte triste do dia, né? Tem os compromissos, tem a família, que a gente não pode abandonar também, né? Eu até brinco que meu pai sempre me cobrou muito estudar, mas quando ele viu que eu estava estudando para concurso, ele falou que eu ia estudar menos, porque eu ia ficar maluco. Falei, faz parte. Mas foram quase 8 anos, né? Entre idas e vindas, e para e continua. No início, até igual você falou, o que eu fazia? Eu chegava ali, terminava praticamente, chegava em provas, pô, não sei nada, vou começar do começo ao invés de continuar e revisitando. Isso atrapalhou muito, e foi um dos motivos que demorei bastante. E problemas da vida adulta, cada um tem seus problemas, suas facilidades e suas dificuldades. O importante é não parar. Eu só passei porque eu não parei, porque senão eu não tinha passado. Exatamente, é bem isso. É isso aí, pessoal. O que eu tinha para falar hoje era isso aí, fazer um encontro mais descontraído. Fazia tempo, cara, fazia muito tempo que eu não fazia um encontro assim com a galera. Acho que é importante a gente se manifestar, trocar uma ideia, para realmente aparecer, tirar dúvidas na hora. O Anderson ele tá jogando videogame, né? Que cara de pau, você tá vendo? Não, essa é a vida do concurseiro que tá com a vida ganha, ó. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me chamando, que eu tô também chamando um por um aí para ver se tá tudo ok. Já chamei alguns essa semana, beleza? Podem me procurar sempre. Grande abraço a todos vocês e tamo junto.